Olá, alunos! Vamos para a nossa 139ª aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno. Sempre começo as aulas parabenizando vocês e explicando para vocês o quanto eu admiro, o quanto eu considero vocês especiais por estarem aí fazendo as atividades que a gente elabora sempre com muito carinho, né? Os estudantes que têm acesso ao aplicativo do Google Classroom, sempre a gente relembra, né, de responder o formulário de questões e clicar no link para validar a presença, ok? E hoje, o que a gente trouxe de bom para hoje? Vamos ver? Os objetivos da nossa aula consistem em reconhecer as características do poema, né? Vocês já conhecem, já são familiarizados com os elementos composicionais dos poemas, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho o nosso conhecimento com relação à composição dos versos, das estrofes, dos tipos de rimas, né? A gente vai ver lá o que é uma rima alternada, interpolada. Então vale a pena prestar atenção na aula de hoje porque tem conceitos novos vindo pela frente aí, né? A gente também vai fazer uma análise da linguagem conotativa. Vamos refletir sobre o contexto extraverbal, o que será que é um contexto extraverbal, e aprender sobre a composição das rimas, ok? Vamos começar? Então eu trouxe para vocês a caixa mágica de surpresa, né? Dos gêneros textuais, letra de música, poema, notícia, né? É um site que a gente tem bastante desses materiais ali para a gente curtir, ler, né? E aprender. Então, vamos ouvir agora um pouquinho, né? Eu trouxe para vocês uma atividade auditiva, né? E vou dar um tempo aí para que nós possamos ouvir, certo? Eu vou pedir para vocês, então, durante o momento que estiverem escutando, prestem bastante atenção, né? Para ver que tipo de mensagem que tem, o que vocês conseguem captar disso que vocês vão ouvir, ok? Um tempinho, então, para a nossa escuta. Caixa Mágica de Surpresa, de Elias José. Um livro é uma beleza, é caixa mágica só de surpresa. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Um livro tem asas longas e leves, que de repente levam a gente longe, longe. Um livro é parque de diversões, cheio de sonhos coloridos, cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Um livro é uma floresta, com folhas e flores e bichos e cores. É mesmo uma festa, um baú de feiticeiro, um navio pirata no mar, um foguete perdido no ar. É amigo e companheiro. E aí, galera, vamos retornar agora, né, para as nossas reflexões, né? Nesse momento vocês acabaram de ouvir o áudio, né? Esse áudio ele trouxe ali a recitação de um poema, né? E agora a gente vai fazer a leitura desse poema, né? Então vocês tiveram a possibilidade de explorar as habilidades auditivas de vocês, né? E agora vamos ver o que vocês se lembram tanto, né, que foi falado nesse poema, quais foram ali os elementos que compõem essa caixinha de surpresa, né, anunciada pelo título do poema. E então vamos agora fazer a leitura. Então, caixa mágica de surpresa. Um livro é uma beleza, é caixa mágica, só de surpresa. Um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. Um livro tem asas, longas e leves, que, de repente, levam a gente longe, longe. Um livro é parque de diversões, cheio de sonhos coloridos, cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões. Um livro é uma floresta com folhas e flores, e bichos e cores. É mesmo uma festa, um baú de feiticeiro, um navio pirata no mar, um foguete perdido no ar. É amigo e companheiro. Elias José, o nome do autor. Muito bem, vamos começar com a nossa primeira questão de hoje para a gente fazer um aquecimento. Por que o poeta escolheu esse título, será?
Por que vocês imaginam que ele atribuiu essas palavras ao título do poema? Caixa Mágica de Surpresa. Que correlações existem com o tema, com o assunto do poema? Então eu vou pedir para vocês pensarem um pouquinho em tudo que vocês ouviram, pensarem um pouquinho em tudo que nós acabamos de ler e justificar a resposta de vocês, né? Qual é a relação do assunto, do tema tratado ao longo do poema? Qual é a correlação que existe entre esse assunto, esse tema e o título? Por que será que ele escolheu esse título e não outro? Né? Então vocês vão justificar, escrever um pouquinho, treinar a escrita de vocês no nosso primeiro exercício. Tá? Começamos então com uma produção de um textinho aí, né, para a gente desenvolver melhor a habilidade escrita. E a gente retorna para ver como ficou. E aí, pessoal, vamos verificar então uma possibilidade, né, de reflexão sobre essa questão, sobre esse enunciado. Então, o livro, né, ele traz elementos mágicos, surpreende o leitor, né? Vocês podem também ter utilizado palavras extraídas do próprio poema, né, quando se refere ao fato do livro ser uma caixa de surpresa. Né, os elementos que ele traz, as possibilidades de fazer a pessoa voar, ir para longe, viajar para mares nunca antes navegados, conhecer outros lugares, conhecer outras formas do existir, né, outras existências, na medida em que o livro permite, né, ao leitor mergulhar no universo de representação dos personagens, vivenciar os mesmos sentimentos, as mesmas impressões sensoriais que ele. Né? Então a gente faz esse movimento de empatia com o personagem, geralmente quando estamos lendo um romance, um conto, uma crônica, uma poesia.
né? Então o livro possibilita tudo isso, ele amplia o nosso horizonte de expectativas, não somente enriquece o nosso repertório cultural, né? Não somente enriquece o nosso repertório linguístico, as palavras que a gente vai aprendendo ao longo das leituras, mas também permite a gente vivenciar outras histórias diferentes das nossas, né? E conhecer outros lugares, outros cenários, viajar para outros espaços, né? Então, se vocês responderam algo similar a essa proposta minha, com certeza estão no caminho certo aí, ok? Para o exercício 2, a gente tem a seguinte questão: quais são as rimas presentes nessa estrofe? Opa, temos a presença de rimas, vocês se lembram das rimas? Quando a gente estuda fonemas, que são os sons das palavras, a gente percebe que as rimas, elas trazem os mesmos elementos fônicos, né? Os mesmos sons, palavras que têm sons semelhantes, geralmente produzem uma rima, né? Então a gente tem aqui: um livro parece mudo, mas nele a gente descobre tudo. E aí, existem rimas aqui? Quais são elas? Essa tá fácil, galera. Um tempinho para vocês fazerem esse exercício. E aí, pessoal, vamos ver então como ficou? Quem sublinhou aí as palavras mudo e tudo, acertou, né? Localizou as rimas. Percebam que os fonemas que compõem essas palavras, né, que são os sons produzidos pelas letras, são idênticos, né? E também as próprias letras ficam idênticas ali no final de cada verso, né? Então, mudo termina em U, D, O e tudo também. Então, essa estava muito fácil, né? Vamos aprender um pouquinho mais sobre essa questão das rimas, galera. Então, a classificação posicional da rima, né? Então, a gente pode ter as rimas emparelhadas, que eu tenho a composição A, A, B, B. A gente já vai ver como que isso se manifesta numa estrofe,
né? Alternadas, também chamadas de cruzadas, que a gente chama de rimas AB, AB, interpoladas, que são AB, BA, e encadeadas, que aí a gente tem as rimas chamadas internas, né? Um outro segmento, uma outra composição. Para a gente esclarecer melhor como que isso funciona, vamos ver aqui um fragmento aqui de um poema da Cecília Meirelles. Então aqui a gente tem um exemplo de rimas alternadas, que também são chamadas de rimas cruzadas. Elas combinam-se alternadamente seguindo o esquema AB-AB. Então observem aqui, o meu amor não tem importância nenhuma, não tem o peso nem de uma rosa de espuma. Quais são as palavras que compõem aqui as rimas então? Observem a última palavra do primeiro verso, a palavra tem. Vai fazer a rima com o terceiro verso, na palavra nem, né? Tem rima com nem. Então eu coloco a letra A ao lado de tem, para eu considerar aqui, né, que tipo de rima que eu tenho, e a letra A também vai para a palavra nem, certo? Porque tem o mesmo segmento fônico, o mesmo som. E aí a palavra nenhuma vai rimar com a palavra espuma, né? De certa forma, indiretamente faz a rima. Então eu coloco a letra B aqui para nenhuma e B para espuma, ficando AB, AB. Se uma hora é A, outra hora é B, uma hora é A, outra hora é B, eu alterno, então eu chamo de rima alternada, certo? E as rimas interpoladas, né? Para a gente analisar as rimas interpoladas ou intercaladas, elas combinam-se numa ordem oposta, seguindo o esquema BBA. Como que isso funciona na prática? Vamos analisar aqui uma estrofe de um poema do Vinícius de Moraes. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Né, um poema lindo do Vinícius, bem famoso, muitos de vocês já leram. Observem ali a última palavra do primeiro verso, a palavra atento. Eu coloco de imediato a letra A, e aí eu vou procurar onde que eu tenho uma rima com a palavra atento. No segundo verso, tanto. Opa, eu vou ter que marcar a letra B, eu não posso marcar A porque tanto não rima com atento. Então, em princípio, eu tenho A, B, né? No terceiro verso eu tenho a palavra encanto, que vai fazer a rima com a palavra tanto. Eu havia marcado aqui a letra B, então aqui também vai a letra B, certo? Então ficou A, B, B, e a última palavra aqui é pensamento, no quarto verso. Opa, pensamento rima com atento. Eu tinha marcado a letra A para atento, então eu marco a letra A para pensamento também. Então, observem que no meio, né, da estrofe, no segundo e no terceiro verso dessa primeira estrofe, eu tenho as rimas que a gente chama de interpoladas, digamos que seria entre os polos. Né? De um lado, no polo em cima ali, eu teria A, no polo aqui abaixo eu teria A também, e no meio BB. Então, quando eu tenho A, B, B, A, eu tenho uma rima interpolada, certo? E agora, vamos ver se vocês captaram a mensagem aí. No exercício 3, que tipo de rimas há nessa estrofe? Um livro é parque de diversões, cheio de sonhos coloridos, cheio de doces sortidos, cheio de luzes e balões. E agora, alternativa A, B ou C? Um tempo para vocês assinalarem uma das alternativas.
Retornando então, pessoal, acertou essa questão, quem assinalou a letra A, né? Nós temos um tipo de rima ali interpolada, né? Então a gente tem aqui no primeiro verso a palavra diversões, a gente marcaria a letra A, né? Nesse primeiro verso. De imediato sempre a gente marca a letra A, né? Onde que tem uma correlação aqui fônica, né? Uma palavra parecida ali com a rima, que faz a rima, né? Balões. Então aqui balões também a gente marcaria a letra A. Agora, no segundo verso, a última palavra, coloridos. Opa, coloridos não vai rimar com diversões, então eu não vou marcar a letra A, eu vou marcar a letra B, né? E sortidos também rima com coloridos, eu marco a letra B. Então ficou A, B, B, A. Temos aqui um caso de rima interpolada, né? Entre os polos, vamos dizer assim, né? No meio, na segunda e terceira linha do poema, cada linha a gente chama de verso, né? Então, no segundo e no terceiro verso, a gente tem bebê, que é coloridos rimando com sortidos. E no primeiro e no quarto versos, a gente tem diversões rimando com balões. Então, portanto, A no primeiro, A no quarto, B no segundo, B no terceiro, fica ABBA, alternativa correta, letra A. Parabéns! E agora, esse tipo de rima ABBA presente nessa estrofe é denominada... Ah, eu já dei spoiler. Vamos ver como é que está a memória de vocês? Olha lá. Será que a gente chama de rima alternada, interpolada ou paralela? Como que está a memória aí? Assinalem um X. E aí, pessoal, vamos verificar, estava muito fácil, né? Essa estava de presente. Então, sempre que a gente estiver no esquema ABBA, nós temos rimas interpoladas. Parabéns para quem assinalou a letra B, certo? Então, o que a gente viu na aula de hoje? A gente reconheceu as características do poema, né? Vimos ali algumas estrofes, cada linha a gente chama de verso, cada conjunto de versos a gente chama de estrofe. Analisamos a linguagem conotativa, né, de que forma que as palavras ali adquirem um significado mais simbólico, diferente do sentido denotativo, que seria o sentido real das palavras, né? Numa poesia, geralmente as palavras adquirem uma figura de linguagem ali, uma linguagem que a gente chama de conotativa, né, porque significam coisas além, né, do que está sendo dito, além do que seria a linguagem real ali. Também a gente fez uma reflexão sobre o contexto extraverbal, né? Como que eu, a partir de um poema, consigo fazer inferências para além do texto, né? E no caso da caixa de surpresas ali, a gente verificou essa possibilidade que a literatura nos dá, que a leitura nos dá, né? De viajar para outros espaços que a gente não conhece, de vivenciar outras experiências de vida que só a literatura, por meio dos personagens, né? Nos diversos gêneros literários ali que a gente tem presente nos contos, nas poesias, nas crônicas, nos romances, etc., a literatura permite isso, né? Também aprendemos sobre a composição das rimas, vimos que é uma rima paralela, uma rima alternada e uma rima interpolada, ok? Então seguem aí as referências para aprofundamento nos estudos. Agradeço imensamente a participação de todos vocês, parabenizo novamente e fiquem em casa se puderem.